Hello guys, hello ladies, how are you or how's it going? I hope that you'll be better, okay? Let's study a little bit about the past simple or simple past, it's the same thing, ok? Vamos aprender um pouquinho aqui agora sobre os tempos, na verdade o tempo verbal, né? Do passado simples. E eu vou mostrar para vocês de maneira bem simples, tá? Que é construindo uma tabela, ok? Mostrando para vocês aqui o presente simples e o passado simples na tabela, tá? Vamos lá. Bem, de início, o que aparece? Aparece primeiro, né? Quando você pega uma tabela, você vê assim, ó. Tanto pode aparecer com o to, né? Ou sem o to, mas geralmente aparece com o to porque ele está no infinitivo, tá? Então aqui será o presente simples, né? Simple present, e aqui o past simple e depois o past participle. Então aqui tem três tempos verbais, são três colunas, iniciando, claro, né, pelo presente, passado simples e passado perfeito. O que acontece? De início, tanto ele pode aparecer com o to, quanto também aparecer sem o to. Então vamos pegar aqui o verbo, por exemplo, o verbo to go. Pode ser to go e pode aparecer só o go também, tá? Mas geralmente, regra, né, ele aparece, tem que ter o to, tá? Para mostrar que ele não foi conjugado. Então, to go significa ir. No passado, estamos falando, vamos tentar falar aqui dos verbos irregulares, tá? Primeiro. Depois dos regulares, porque os regulares, o regular é mais fácil, é muito simples. Então, to go, ele é um verbo irregular. Por quê? Porque ele não termina com ed. Olha só como é que ele fica no passado, ó. Ir vai virar foi. Mas como é que eu coloco no passado simples? Went. W-E-N-T. Went. Esse aqui é o passado, tá? Eu não vou escrever nada aqui, porque eu preciso ensinar para vocês só os verbos regulares e irregulares do passado simples. Então isso aqui vai, por enquanto, morre, tá? Vamos esquecer isso aqui. Vamos com o presente. Não tem como eu falar do passado se eu não falar do presente, tá bom? Então vamos lá. O verbo ir, to go. Ir, no passado foi. Como é que escreve em inglês? Went. I went to school. Eu fui à escola. Depois, vamos pegar um outro verbo aqui. Qual que é um outro verbo irregular? O verbo to come. O verbo to come é o verbo vir, né? Para o passado simples, como é que ele fica? Presta atenção que ele só vai mudar esse O. Vai virar... Olha só, não mudou muita coisa, mas mudou só uma letra. O O virou A, então eu falo came. I came here in your house to study a little bit. Eu vim aqui na sua casa para estudar um pouco. Olha só, I came here. Eu vim aqui, passado, ó. Só mudou o A. Era O no presente, né? To come, vir. Virou came. Eu vim. Ou ela veio. She came. Tá? Passado simples, olha só. Segundo verbo irregular. Vamos ver um outro verbo aqui. Irregular. O verbo voar, por exemplo. Fly. O verbo voar, to fly, no passado simples vira flew. Eu não falei no início porque que é irregular, né? Vocês já sabem por que é irregular? Eu acho que vocês já sabem. É porque as terminações, né, deles, tanto no passado quanto no particípio, eles devem ser iguais. No caso dos verbos regulares, eles terminam com ed, tanto no passado quanto no passado perfeito. No caso dos irregulares, eles não têm essa terminação, aqui e aqui, né? Isso não acontece, eles vão terminar aqui e aqui diferente, né? Aqui e aqui vai ser diferente, aqui e aqui vai ser diferente, nesse caso de verbos irregulares, tá? E aqui eles são irregulares, tá? Vamos só colocar aqui para vocês verem como é que funciona, então? Para ter uma ideia, olha só como é que fica. Então, ir... né? To go, no passado vira went e no passado perfeito vira gone. Aqui e aqui estão diferentes, por isso é um verbo irregular. To come, came e come, né? Que eu falo come.
ele está igual no presente e no passado perfeito. Ele é irregular, ele devia ser igual aqui e aqui, não é. Por isso ele também é irregular, tá? Vindo, ó, ido, vindo. To fly, flew e flown. A escrita aqui, ó, tá diferente também. Irregular também, tá? Mais um verbo. Vamos ver aqui, vamos ver se eu lembro de um outro verbo irregular. O verbo escrever, por exemplo. O verbo escrever é write. To write, né? Como é que fica escreveu no passado? Wrote. Passado simples. I wrote a letter to my girlfriend. Eu escrevi uma carta para minha namorada, né? No passado, olha só, aqui, se fosse idênticos, iguais, né? No caso dos regulares, né? Deveria ter a terminação aqui igual também, mas não é. Olha como é que ele fica. Written. Não tem nada de igual aqui, ó. To write, wrote, written. I have written some letters. Eu tenho escrito algumas cartas. Isso aqui é um tempo verbal, né, que iniciou-se no passado e continua no presente. Por isso que a gente não vai falar sobre ele, tá? A gente vai falar sobre o presente e sobre o passado. Mais específico sobre o passado dos verbos irregulares. Eu só tive que escrever essa coluna, colocar para mostrar, porque só tem condição de mostrar que é irregular em cima aqui dessa segunda e dessa terceira coluna, tá bom? Então, por que eu falo que é irregular? Porque no passado e no passado particípio, eles são diferentes, né? Ó, tá vendo aqui? Enquanto que os verbos, vamos fazer um risco, vamos colocar agora os verbos regulares, ó. O que acontece com os verbos regulares? Eles terminam idênticos aqui e aqui. Muito fácil, ó. O verbo, por exemplo, to need. To need. No passado ele fica needed, terminou em ED. E no passado perfeito, needed, terminou em ED. Então aqui está igual. Se eles estão iguais no passado e no passado perfeito, isso aqui é um verbo regular. Vamos ver um outro aqui. Um verbo, por exemplo, estudar. Verbo study. Studied. Estudou. Studied. Estudado. Terminou com ED aqui, terminou com ED aqui. São idênticos. Então é um verbo regular. Esses aqui são irregulares. Não. Por quê? Porque terminam diferentes no passado e no passado perfeito. Olha só. Went, gone. Came, come. Flew, flown. Wrote, written. Needed, needed. Ó, igual. Regular. Studied, studied. Igual. Então, regular aqui e irregular. Eu vou pausar a câmera e vou passar outros verbos para explicar melhor. Olha lá. Eu coloquei mais 3 verbos irregulares que eu não tinha passado, vou mostrar para vocês aqui. Então eu quero escrever uma frase com o verbo, sei lá, fazer no passado, né? Irregular. Então tá aqui o verbo fazer, o verbo ver e o verbo levar. Esse aqui é gigantesco a tradução dele, né? Então fica assim, ó. Eu quero escrever uma frase assim, ó. Eu fiz a minha tarefa. Minha tarefa, né? Já que é passado simples, eu preciso colocar um advérbio de tempo, de passado, né? Tá aqui, ó, advérbio de tempo passado. Tem que ter, eu não tinha falado lá no início, mas quando se trata de passado simples, tem que ter um advérbio de tempo de passado para quê? Para concretizar, juntamente com o verbo aqui, entendeu? O passado mesmo. Por quê? É uma coisa que aconteceu lá e morreu lá, acabou lá, tá? Por quê? Porque tem tempos verbais, que nem presente perfeito, passado perfeito, que inicia-se a ação no passado e continua até hoje. Então, para isso que existem os tempos verbais e os advérbios, para mostrar, entendeu? Se ainda estão acontecendo ou não, no caso dos verbos. Então, presta atenção. Eu quero falar assim, ó. Eu fiz
Se eu falar assim, ó, eu faço, eu vou falar I, já que eu estou aqui, está sem conjugar. Então eu quero falar, eu faço, minha tarefa. Eu faço, eu falo I do. Aí isso aqui não pode existir, porque eu estou falando no presente, né? Eu coloco um advérbio aqui de presente. Então eu faço minha tarefa todo dia, every day. Aí eu quero falar no passado. Como é que fica no passado? No passado vai ficar did. Eu vou pegar o did, vou colocar aqui. I did. Por quê? Porque está na reta aqui da segunda coluna, que é o passado simples. Então, I did my homework yesterday. Eu fiz a minha tarefa, né, meu trabalho de escola ontem. Pronto. Aí está no passado simples. E é um verbo irregular. Por quê? Porque se eu for olhar aqui para outra coluna, que tem aqui, ó, do passado perfeito, como é que ele termina? Olha só. Done, did, done, não tem nada de semelhante. Não tem nem ED aqui não. Entendeu? Então é um verbo irregular. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer aqui mais uma outra frase. To see é vir. No passado fica só. E no passado perfeito? Sim. Que é aquela palavra que eu escrevo no caderno de vocês. Visto. E significa visto mesmo. Visto, estado. Porque essa terceira coluna tem que ter um auxiliar para ser escrita, para ser falada, né? Então eu falo assim, ó, ver, viu e visto, ou vi. Depende do sujeito que eu colocar aqui, eu vou falar eu vi, ou ela viu, eles viram. Então você fala assim, ó, eles ou elas viram, eu quero falar no passado. Eu vou pegar esse ou esse? Vou pegar esse. Né? E lembra que tem que colocar um advérbio de tempo de passado. Então eu falo assim, eles viram só, eles ou elas viram um fantasma, alguém, somebody, that day. Qual que é o advérbio de tempo que eu posso pôr aqui que dá a ideia de passado? That day, semana passada. Então assim, ó, aquele dia dá para entender que o verbo é passado, porque isso aqui é um advérbio de tempo passado. Advérbio no passado. Pronto. Então, eles ou elas viram alguém aquele dia. Tá certo que não tem nexo, eu poderia ter escrito outra coisa, mas aqui não consegui lembrar. Mas é só para vocês entenderem. Então, ó, eles ou elas viram, sei lá, um macaco na selva aquele dia. Então, só aqui a lousa aqui é curta, não deu para escrever uma frase maior. Então, eles ou elas viram, ou ele viu, né? Então, vai ser escrito no passado o verbo ver desse jeito, só. S-A-W. Deixa eu ver só uma coisa. Tá ok. Mais uma aqui para complementar. Tá? E aí eu falo dos verbos regulares. O verbo to take no passado vira took, levou, pegou. E no particípio taken. I have taken something. Eu tenho levado alguma coisa, eu tenho pego alguma coisa, né? Então esse verbo no passado é esse aqui, ó, took, tá? Eu levei, eu peguei meu guarda-chuva. Então eu falo assim, ó, I peguei, eu falo peguei, eu falo levei, né? I took my car to my brother. Eu levei meu carro para meu irmão ver a semana passada. Eu coloco aqui, semana passada, last week, perdão. Esse last week é um advérbio de tempo, né, de passado. Para quê? Para concretizar o passado simples aqui. Deu para entender? Tá? E aí a gente está falando do passado simples. Vou brecar aqui só um pouquinho. Continuando, olha lá. Vamos falar aqui um pouquinho agora, uns 2, 3 minutinhos dos verbos regulares, tá? No passado. O que é um verbo? Como é que é a forma dele? É assim, ó. Tem como mostrar? Tem. Vamos lá na tabela. Então eu gosto de mostrar sempre assim, ó. Né? Vamos colocar aqui uns 3 que eu acho que dá. Então eu falo assim: to
To study é um verbo regular. To need. To work. Então, por que ele é regular? Porque ele vai terminar aqui e aqui, né, iguais com ed. Então, aqui é presente. Aqui é past. E aqui é past participle. Passado perfeito. Então, aqui é o passado simples. Então, eu estou explicando por que é um verbo regular. Porque ele, né, no passado. Porque ele termina aqui e aqui com ed. Fica assim, ó. O verbo estudar vai virar estudou. Quando terminar y, vocês tiram o y e colocam o i, o e e d. Então, terminou em ed, no passado. Studied. Também. Terminou em ed. Então, por isso que ele é regular. Estudar, estudei, ou estudou e estudado. Olha só, são idênticos, né? Ó. To need. Needed. Ó, terminou em ed. Needed. Terminou em ed tanto aqui quanto aqui, ó. Por isso que eles são regulares. Né? Verbo precisar, precisou, precisei, precisado. To work. E aí vocês não podem no passado nem no particípio carregar esse to, viu? Esse auxiliar aqui, ó. Aqui ele morre, desaparece esse auxiliar, não tem. Na escrita da frase não pode ter. Aí eu falo worked. No passado, worked. No passado perfeito. Terminou em ed aqui e aqui. Ah, mas eu não entendo, professor. O senhor tem que escrever uma frase. Olha só. Se você tiver a tabela no dicionário, você vai entender o que eu estou falando. Então eu falo assim, ó, eu trabalhei ontem. Né? O verbo trabalhar você já sabe que é regular, porque ele termina aqui e aqui igual. Né? Com ed. Então eu falo assim, eu trabalhei worked. Ontem, eu falei yesterday, já que isso aqui é passado simples. Então, eu trabalhei, ó, dá para saber que é um verbo regular porque terminou em ed, né? E você sabe disso por quê? Porque se você olhar na tabela, você vai ver no passado e no particípio, nessas duas colunas, que eles terminam em ed. E isso que diferencia os irregulares. Os irregulares não terminam em ed. Dá para entender isso, não dá? Professor, mas essa outra coluna, eu vou só dar um exemplo, porque o que nos interessa é o passado, não é o passado perfeito. Eu vou dar um exemplo com um verbo desse, porque eu sei que vocês devem estar curiosos. Com o mesmo verbo, falar, mas eu uso o mesmo verbo na frase, só que tem um auxiliar para usar esse aqui. Esse aqui não, só tem ele, ó. Ah, eu vou usar esse aqui. Como é que eu sei que eu estou usando esse e não esse? Porque esse tem que ter um verbo antes. Assim, ó. Vou escrever a mesma frase. Então eu falo assim, ó. I have worked yesterday. Eu espero que isso aqui tire todas as dúvidas de vocês. Olha só, por que eu sei que é passado? Por dois motivos. Primeiro, porque tem um advérbio de tempo passado aqui. E aqui eu coloquei, só que está errado. Perdão, não pode ter. Não pode ter, porque esse tempo aqui é um tempo que ele é invariável, tá? Não pode ter ontem, aquele dia, tem que ter, tem. Pode ter, pode. Mas não pode ser assim, um tempo definido, tá? Eu posso falar assim, ultimamente. Ultimamente não quer dizer que foi ontem, semana passada. Ultimamente pode ser qualquer dia, tá? Então eu falo assim, eu trabalhei ontem. O ontem está fazendo o quê? Concretizando o passado junto com o verbo. Então tem que ter o advérbio. Aqui, além de ter um auxiliar, para auxiliar ele, para falar assim, ó, eu tenho trabalhado muito frequentemente. Aí eu falo, I have worked a lot, frequently. Frequently não é o mesmo que ontem. Frequentemente é sempre, ó, estou fazendo sempre o negócio aí. É diferente de ontem. Ontem foi feito ontem. E esse aqui é feito sempre, frequentemente. Então assim, é um tempo verbal diferente desse aqui. Dá para entender que a gente não pode mexer com ele por enquanto, é só o passado simples que a gente tem que ver dos verbos irregulares. Irregular ele é porque termina em AD no passado e no passado perfeito. Tudo bem?